Oi, turma! Voltamos e hoje com a aula de ciências. Hoje vamos aprender sobre as plantas. A aula de hoje está lá na página 32 até a 38. Depois da aula, vamos fazer alguns exercícios. Vamos começar a nossa aula de ciências? Eu estou muito animada para a nossa aula sobre as plantas. Vocês sabiam que as plantas são seres vivos igual a nós? Isso é muito interessante! Assim como nós, seres humanos, e como os animais, as plantas também são seres vivos. Por quê? Porque elas nascem, crescem, reproduzem-se e depois elas morrem. Vocês sabem que reproduzir é como ter filho, né? Nós, seres humanos e os animais, temos filhos quando nos reproduzimos. Mas as plantinhas têm frutos que permitem o nascimento de outras plantinhas. Olha só que interessante, a planta é um ser vivo. Quem não sabia disso está sabendo agora. Para produzir o próprio alimento e conseguir energia para desenvolver todas as atividades necessárias à vida, os vegetais precisam de sais minerais. Olha a setinha preta apontando onde ficam os sais minerais, que são dissolvidos na água. Você sabe que quem tem plantinha em casa, a gente rega a plantinha. Mas a plantinha que está no ambiente natural, ela é regada pela água da chuva, pela água do rio. E essa água dissolve os sais minerais que são essenciais para a plantinha. A planta também precisa do gás carbônico. O gás carbônico vem e faz o que é necessário para a plantinha se fortalecer e crescer. Outra coisa que a plantinha precisa é da luz do sol. Olha esse solzinho se mexendo. Então, são as 3 coisas mais importantes que a plantinha precisa: água e sais minerais, gás carbônico e luz solar. Estão vendo? Quando a plantinha produz o próprio alimento, ela produz uma coisa chamada oxigênio e ele vai direto para o ambiente. Esse oxigênio, quando a plantinha está produzindo o próprio alimento dela, porque ela não caça, ela não sai do lugar para caçar, ela não sai do lugar para ir na venda comprar comida, é ela mesma que produz o alimento que ela precisa. Então a plantinha come uma coisa que ela mesma produz, que na verdade ela não mastiga, né? Mas eu estou falando come para vocês compreenderem. Ela produz o próprio alimento, então ela se alimenta dela mesma, de algo que ela mesma produz. E quando ela está produzindo esse alimento, ela vai liberando oxigênio para o ambiente. Uma coisa interessante sobre as plantinhas também é que elas respiram assim como nós. Vocês sabiam? Elas respiram igual a nós. Não assim, né? Não assim, claro, mas é porque elas também utilizam do oxigênio. Lembra que quando elas estão produzindo o alimento, elas liberam oxigênio? Quando elas estão respirando, elas usam oxigênio. Elas utilizam o gás oxigênio que está presente no ar para poder respirar. As plantinhas, elas crescem diferentes umas das outras. Algumas crescem muito rápido e outras crescem bem devagar. Levam anos para atingir o tamanho que eles precisam, o tamanho ideal. Uns vivem muito, como o baobá, que é os que vocês estão vendo aí nas imagens. Eles vivem muito e são muito grandes. Estão vendo? O baobá vive muito tempo. Outros vivem pouco, como o milho. Olha o senhor milho aí, malandrão, vive pouco. O baobá, ó, vive muito tempo. É um vegetal que vive muito. O milho não vive tanto assim.
Umas plantinhas, uns vegetais dão flores e frutos, outros só dão flores. E ainda tem aqueles que não dão flores nem frutos. As plantinhas, elas têm tamanhos e formas variados. Elas vivem em diferentes lugares e elas se reproduzem de diferentes maneiras. Então, é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. As plantas, elas não têm os mesmos tamanhos, elas não têm as mesmas formas, elas não vivem nos mesmos lugares e elas não se reproduzem da mesma maneira. Como a gente viu anteriormente, tem planta que dá fruto e flor, e tem planta que só dá fruto, e tem planta que não dá nem fruto nem flor. Os vegetais são diferentes, é só a gente olhar na nossa natureza, no nosso ambiente, ao nosso redor, a gente vai ver que tem planta que tem flor amarela, planta que tem flor rosa, tem planta que não tem flor alguma, tem planta que tem espinhos, os vegetais são diferentes. E assim como eles são diferentes, eles vivem em lugares diferentes também. Tem aqueles que vivem no solo, tem aqueles que vivem na água, tem os que vivem sobre a rocha. E é isso que vamos aprender hoje. As plantas terrestres vivem na terra. As plantas terrestres vivem na terra. Essas plantinhas tiram do solo e do ar substâncias necessárias para a vida delas. Então, as plantinhas terrestres vivem na terra e tiram do solo e do ar, porque vocês estão vendo que ela se movimenta pelo ar. Elas tiram do solo e do ar tudo que elas precisam. As plantas terrestres vivem na terra. Já as plantas aquáticas vivem na água. Muito bem quem falou, hein? As plantas aquáticas vivem na água e elas retiram da água tudo que elas precisam para viver, os nutrientes que elas precisam. Enquanto as plantas terrestres tiram do solo e do ar o que elas necessitam, os nutrientes que elas precisam, as plantas aquáticas tiram os nutrientes da água. São lindas ou não são as plantas aquáticas? Por fim, as plantas aéreas. As plantas aéreas vivem em lugares altos, apoiadas sobre rochas, telhados, construções e até mesmo sobre outras plantas. Essas plantas aéreas tiram do ar ou do meio onde vivem tudo o que elas precisam para viver. Então, essas plantinhas aéreas ou retiram de outras plantas pelas quais elas vivem sobre, ou do ar o que elas precisam para sobreviver, os nutrientes necessários. A bromélia cresceu, ó o beija-flor dando um cheirinho muito bom nela, uma planta aérea. Dando continuidade, vamos conhecer um pouco sobre as partes das plantas. As plantas, elas têm várias partes diferentes, senão ela seria toda igual. Vocês conseguem notar nessa árvore que ela tem várias partes diferentes, né? A maioria das plantinhas tem todas essas partes que vamos estudar agora, mas tem algumas que não têm, mas em sua maioria elas têm, que são a raiz, o caule, a folha, as flores, os frutos e as sementes. Assim como os animais, cada parte desempenha uma função que ajuda a plantinha a crescer e realizar as atividades necessárias para a vida dela. O nosso coração nos ajuda, nos mantém vivos. O nosso cérebro permite que nós pensemos. A nossa mão nos permite pegar as coisas. Os nossos pés nos levam para vários lugares. Então, os órgãos do nosso corpo desempenham, as partes do nosso corpo, os órgãos, desempenham várias funções. Assim também é com as plantinhas. As partes delas desempenham muitas funções. A primeira parte que vamos ver aqui,
é a raiz. A raiz ela é muito importante para as plantinhas, muito mesmo. É o pé da plantinha. É muito importante a raiz para a planta, porque é através da raiz que a plantinha consegue se fixar no substrato. E o que é o substrato? É o lugar onde nós pisamos, é o lugar onde nós nos apoiamos. É através da raiz que a plantinha consegue se apoiar ao solo. Nas plantas aquáticas que flutuam, os sais minerais também são retirados da água pelas raízes. Então, lá naquelas plantinhas aquáticas que a gente viu, bem bonitinhas, rosinhas, elas não têm raízes para se fixarem ao substrato, mas é através da raiz que elas tiram tudo o que elas precisam para sobreviver, os nutrientes necessários. As raízes mais comuns são as subterrâneas, que ficam embaixo do solo, abaixo do solo, no substrato, que são fixadas lá dentro do solo. Olha como vocês estão vendo aí, ó. A gente não consegue ver essa raiz toda, a gente vê essa parte de grama verde. Então, a gente nem vê essa raiz, ela está no subsolo. Algumas plantas apresentam raízes que crescem acima do nível do solo. Ou seja, algumas plantinhas, elas têm essa raiz para fora do subsolo. Então, a gente consegue ver essas raízes para fora, elas não são subterrâneas. Então, a gente consegue ver essas raízes fora da parte de dentro do solo. São as chamadas raízes aéreas e é muito comum em regiões alagadas. É muito comum em regiões de encontro do rio com o mar. É muito comum essas raízes aéreas que a gente consegue enxergar. E também tem umas raízes que a gente se alimenta, como por exemplo a mandioca, a beterraba e a cenourinha. São raízes. Se você não sabia, está sabendo agora. A mandioca, a cenoura e a beterraba e algumas outras são raízes que nós usamos para nos alimentar e ficarmos fortalecidos. A próxima parte da plantinha, a próxima parte do vegetal que nós iremos ver é o caule. O caule é essa parte da planta que sustenta as folhinhas, as flores e os frutos. É quase como a gente chamar o caule de corpo, tronco. Enquanto a raiz são os pés, o caule é o corpo da planta. É ele que sustenta o vegetal, seja ele uma árvore, seja ele uma plantinha miúda, rente ao chão. O caule também é responsável por outra coisa. Ele transporta a água e os sais minerais que foram absorvidos nas raízes. Então, tudo que foi retirado aqui de água e sais minerais para a planta sobreviver é o caule, ó, que leva para as folhas. Ele traz aqui para cima. É como se fosse uma mangueira levando a água com sais minerais para as folhas, para os frutos. O caule também transporta as substâncias produzidas nas folhas para as outras partes da planta. Tem umas substâncias que as folhas produzem que é transportada através do caule. O caule pode ser duro e resistente, como no tronco dessa árvore, ou ele pode ser fino e flexível, como vocês estão vendo aqui na plantinha do girassol. Tem muitos outros exemplos de plantinha com caule fino e flexível. Eu trouxe esse para vocês. E se a gente puxar com a mãozinha, tora. Mas não é porque ele é fino e flexível que ele deixou de ser um caule. Alguns caules também são usados para a gente se alimentar, como por exemplo, ó, a cana-de-açúcar. Quem gosta de um bom caldo de cana? Eu gosto. Muito, muito, muito. A batata inglesa também é um caule que nós usamos para nos alimentar.
próxima parte da planta são as folhas. São elas capazes de absorver a luz do sol e transformar o gás carbônico, a água e os sais minerais em energia necessária para a sobrevivência da planta. Então, as folhas têm um papel importantíssimo também, ó. Elas absorvem a luz do sol e transformam o gás carbônico, a água e os sais minerais na energia que a planta precisa para poder viver. Sem energia, nós não conseguimos viver, nós seres vivos. E a folha é a encarregada dessa função, de transformar tudo isso em energia para a planta. Esse processo pelo qual os vegetais produzem seu próprio alimento, lembra que eu falei lá no início? Que os vegetais eles não saem para caçar, então eles produzem o próprio alimento deles mesmos. Esse processo para ele produzir o próprio alimento é chamado de fotossíntese. Esse processo que o vegetal faz para produzir o próprio alimento é chamado de fotossíntese. Também é por essas folhinhas que as plantas respiram. Lembram que eu disse que as plantas respiram, como nós, utilizando o oxigênio? É através das folhinhas que elas respiram. As folhas geralmente são verdes, certo? Mas elas podem ser amarelas, laranjas, dependendo do clima ou do que aconteceu ou da estação. Mas geralmente elas são verdes, certo? Sabe por que elas são verdes? Porque nelas tem uma substância que a gente chama de clorofila. Essa clorofila participa da produção do alimento da planta e faz com que ela tenha essa coloração esverdeada, e é a clorofila que é a danada responsável pela folhinha captar a luz do sol. Em sua maioria, as folhas são como? Qual é o formato das folhas? Elas são achatadas, mas elas têm formas muito diferentes. Tem umas folhas mais rechonchudas, umas folhas mais finas, umas folhas mais longas, umas folhas mais curtas. Dependendo da árvore, as folhas variam muito. A próxima parte da planta são as lindas flores, lindas e cheirosas. As flores são o órgão reprodutivo da planta. É através das flores que as plantas reproduzem. É a partir delas que as plantas formam os frutos e dentro dos frutos vêm as sementes para que possa produzir outras plantinhas. As cores e as formas das flores são um atrativo para quem? Quem vocês acham que se atrai pelas cores e o cheiro das flores? Os insetos, os pássaros, o beija-flor e outros animais. Eles se interessam muito por essa cor toda da flor e por esse cheiro todo que ela transmite. E são esses insetos, esses animaizinhos, esses pássaros que vão ajudar para que a planta reproduza, para que ela produza outras plantinhas. Muitas flores duram apenas um diazinho ou uma noite. E depois que elas são fecundadas, elas secam e se transformam nos frutos. Então, tem florzinhas que duram muito tempo, mas tem florzinhas que só duram um dia ou uma noite. E aí, elas fazem a função dela, que é produzir o fruto. A próxima parte da planta são os frutos. Os frutos é a parte da planta que tem essa seguinte função: abrigar e proteger as sementes. O fruto guarda as sementes dentro dele. Você já sabia disso. Quando você abre a tomate, você vê semente dentro. Quando você abre a maçã, você vê semente dentro. Quando você abre o mamão, você vê semente dentro. Quando você abre o que mais? Pensa aí comigo. Quando você abre a laranja, você vê semente dentro. Então, as sementes estão guardadas dentro dos frutos como se fossem tesouros, até porque elas são tesouros para as plantinhas, para que possam nascer outras plantas. Essas sementes, elas
se originam, elas aparecem na fecundação e no desenvolvimento das flores. Alguns frutos têm muitas sementes, como por exemplo a melancia. A cada mordida da melancia sai uma semente diferente. Ou como no mamão, tem muita semente no mamão, não tem? Na laranja também tem muita semente. Mas tem outros frutos que só tem uma semente. A manga só tem uma semente. A gente, quando vai chupar a manga, vai sobrando só aquele caroço, que é a semente da manga. O abacate só tem uma semente. Os seres humanos e os animais utilizam vários frutos na alimentação. Isso é verdade? Sim, com certeza. A gente usa frutas durante vários momentos da nossa alimentação, da nossa refeição, porque eles são importantíssimos para a gente. Alguns frutos são carnosos. O que isso quer dizer? Ele tem muita polpa. Ele tem muita coisa para ser mastigada, como a pera, o pêssego, a goiaba. E tem outros frutos que são mais secos, como as nozes, as castanhas, ou seja, eles não têm muita parte comestível, muita parte para morder, muita parte macia para mastigar, como se fosse carne. As sementes, elas são encontradas na maioria dos frutos, possuem cor. Por exemplo, as sementes da laranja são meio brancas. As sementes do mamão são pretas. As sementes da melancia são pretas. A semente da manga é amarelada. A semente do abacate ela é meio amarronzada. Então, elas possuem cores, tamanhos e quantidades diferentes. As sementes, quando plantadas em solo fértil, com água e sais minerais, geram novas plantinhas. Vamos exercitar a nossa mente. Página 36 do seu livro de ciências. Primeiro quesito. Escreva nos espaços numerados o nome dos elementos presentes na fotossíntese de acordo com a ilustração. Então, quem é no número 1 que entra para que a plantinha possa produzir o seu próprio alimento? É o gás. Aí você vai escrever no número 1. Número 2, você vai dizer qual é a luz que entra para a plantinha poder produzir o próprio alimento dela e para poder sobreviver. Qual é a luz que entra? É a luz do... No número 3, você vai dizer qual é o gás que sai da plantinha quando ela está produzindo o próprio alimento. É o gás O. Aí você vai colocar lá no número 3. E no número 4, você vai dizer o que é que fica aí no solo para produzir nutrientes para a plantinha. É água misturada com o quê? Você vai colocar lá no número 4. Segundo quesito, você vai colocar V para o que for verdadeiro e F para o que for falso. Primeira, as plantas precisam do ar e da luz solar para sobreviver. Isso é verdade. As plantinhas precisam do ar e da luz do sol para que elas possam continuar vivas, assim como nós. Isso é verdadeiro ou falso? Próxima frase. As plantas precisam respirar, isso é verdade. Na nossa aula a gente viu que as plantas respiram ou não. 3. As plantas são seres vivos como os animais, isso é verdade. 4. As plantas nunca morrem, isso é verdade. Elas são imortais, as plantas nunca morrem, isso é verdade ou falso? Terceiro quesito, página 36. Observe essa imagem e depois você vai responder as questões. Essa planta que vocês estão vendo nessa foto, nessa imagem, ela está fixada em qual superfície? Ele pergunta lá na letra A. Ele quer saber se ela está no solo, se ela está na água ou se ela está em outra planta. Você está vendo o que na imagem? Essa plantinha verde, ela está no chão, no solo, na água ou está em outra planta? Você vai responder na letra A.
Na letra B, você vai dizer, de acordo com esse ambiente onde essa plantinha se encontra, se ela é uma planta terrestre, aquática ou aérea. Na letra C, você vai dizer como é que essa planta consegue obter os elementos necessários para produzir o alimento dela. Lembra na aula como é que as plantas aéreas conseguem sobreviver? De onde é que elas tiram os nutrientes que ela precisa? Elas tiram do tananã, e de onde elas vivem, certo? Pode ser da planta onde elas estão hospedadas ou do próprio. Quarto quesito. Antes do quarto quesito, você vai completar letra A, letra B e letra C. Letra A. Essa planta está na terra, na água ou sobre outra planta? Letra B. Essa é uma planta terrestre, aquática ou aérea? E na letra C, de onde é que ela retira os nutrientes necessários para ela produzir o alimento dela? Quarto quesito. Complete as frases com as informações sobre as flores. As flores possuem cores e formas que atraem os animais. Lembram? As aves são atraídas os insetos pelas cores, pelas formas das flores. E quando esses animais são atraídos, eles ajudam no quê? Eles ajudam para que aconteça o quê? O que é que acontece nas flores que é muito importante? Letra B. Após serem fecundadas, as flores dão origem ao quê? Quando as flores são fecundadas, elas originam o quê? Este tem a função de proteger essa parte da planta que vocês vão responder, eles protegem o quê? Qual é a parte da planta que protege algo? Eles protegem o quê? Página 37, quinto quesito. Numere as afirmativas de acordo com a legenda das imagens. Então, você vai dizer, de acordo com essas imagens, o que é a raiz, o que é caule, o que é folha, o que é flor e o que é fruto. Aí tem lá, primeira frase, quem é responsável pela reprodução das plantas? Aí, quando você achar quem é, você coloca o número. Quem fixa a planta no substrato e dele retira a água e os sais minerais? Aí você vai lá e coloca o número da resposta. São responsáveis pela respiração e pela fotossíntese da planta. Quem são esses? Qual é essa parte da planta que é responsável pela respiração e pela fotossíntese? Próxima frase. Quem é que guarda as sementes que dá origem às novas plantas? Você vai colocar o número. E por último, você vai colocar o número de quem sustenta flores, folhas e frutos e também transporta os nutrientes como se fosse uma mangueira. Ainda na página 37, no sexto quesito, você vai citar algumas das utilidades das partes dos vegetais utilizados por você e sua família. Então, você vai dizer aí qual raiz vocês utilizam e para quê. Qual caule vocês utilizam para quê? E quais folhas vocês utilizam para quê? Por exemplo, na minha casa eu utilizo a cenoura e a cenoura é boa para fortalecer o corpo, fortalecer, taranã. Aí você vai responder assim. Caule. Faço uso da cana-de-açúcar como caldo que eu tomo através do caule da cana-de-açúcar. Folhas. Utilizo folhas para a produção de chás. Chás com várias funções. Chá para dor de barriga, chá para acalmar. Então, é assim que você vai responder o sexto quesito. Sétimo quesito da página 37. Olhem as imagens aí que vocês estão vendo, de 3 plantinhas. Quando vocês olharem e observarem, vocês vão responder as perguntas. As plantas que estão ilustradas e desenhadas, elas são iguais? Aí você vai justificar, você vai dizer se elas são iguais e vai me dizer o porquê elas não são iguais, se elas não forem, ou se porque elas são iguais, se elas forem iguais. Página 38, oitavo quesito.
Leia o texto a seguir e depois responda aos questionamentos. A árvore barriguda. Conhecida popularmente pelo nome de paineira branca ou barriguda, dá para entender o porquê, porque ela tem uma barriga. Essa árvore é encontrada na Caatinga e no Cerrado brasileiro. Ela é capaz de armazenar água no interior dela para resistir aos períodos da seca no ambiente em que vive, motivo que a deixa com um tronco bastante protuberante. A casca da barriguda é usada para a fabricação de chás. Sua madeira é empregada na fabricação de redes, caixotes, objetos diversos e até para a alimentação animal. Então, depois de ler esse texto, se você precisar reler, pode reler. Vamos responder as questões. Letra A. De acordo com o texto, por que a paineira branca armazena água? Então, lá está dando uma explicação do porquê que ela guarda água no interior dela, para resistir ao quê? Está dizendo lá no texto. Letra B. Em qual parte da planta a água se concentra? Essa água na imagem que vocês estão vendo está em qual parte da planta? Está na raiz? Está no caule? Está na folha? Na flor? No fruto? Você vai responder. E na letra C, você vai dizer: a água armazenada em seu tronco pode ser utilizada para a produção do seu alimento. Como se chama esse processo? Quando a planta está produzindo o próprio alimento, como é que a gente chama o processo? A gente viu na aula. Nono quesito. Eurico precisa responder a tarefa de casa, assim como vocês. Vocês vão ajudar Eurico classificando as figuras abaixo, escrevendo o nome de cada uma no espaço correto. Então, nessas imagens, vocês vão escrever quais frutos vocês estão vendo. Lembrando que frutos têm semente. Vocês vão escrever qual folha vocês estão vendo. Vocês vão escrever qual raiz vocês estão vendo, quais raízes, e quais sementes vocês estão vendo. 10º quesito. Escolha uma planta que tenha na sua casa ou ao redor, na rua ou próximo à sua casa. Observe essa plantinha. Como você não pode sair de casa, tente lembrar como ela é. E aí você vai preencher essas informações. Se você conseguir achar o nome comum da planta, o ambiente em que vive, a forma do caule, as características das flores e as características do fruto. Se você não tiver plantinha em casa, você pode fazer uma pesquisa rápida na internet e responder também o 10º quesito. Bom trabalho e até amanhã. Um beijo para vocês.